Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje chegamos aos tão esperados 94 mil dólares, fechamento semanal em 95, acima de 195 mil dólares. E o que está acontecendo no Bitcoin? Fique comigo até o final do vídeo, você vai descobrir agora se nós vamos entrar em bear market ou se nós vamos simplesmente fazer um fundo ascendente para continuarmos subindo. Mas antes, deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que nós vamos entrar em bear market, nós vamos ter mudança de ciclo ou simplesmente essa daí foi mais uma quedinha para assustar as pessoas, tirarem ela do mercado antes de nós termos a reta final e a explosão de preço. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que nós estamos entrando em bear market ou se nós ainda teremos mais uma pernada de alta. Gráfico do Bitcoin, no gráfico diário, o que nós temos aqui? Nós tínhamos o nosso triângulo assimétrico que foi rompido no final de semana. Na sexta-feira, para ser mais preciso, neste rompimento aqui, sexta-feira, tivemos o rompimento, uma vela inteira, corpo cheinho. Esse daí foi o rompimento do nosso triângulo, levou o preço na base dos 93 mil, vindo buscar a região aqui atrás de suporte, ó. Pode observar que nós vamos buscar essa região aqui atrás de suporte e agora nós temos o que de região de suporte? Nossa próxima região de suporte fica aqui na base dos 85 mil. Por que 85 mil? Porque funciona assim, ó. O preço ele se movimenta por regiões. Nós temos aqui uma região de interesse comprador que fica neste ponto aqui, ó. Vou fazer o retângulo aqui para vocês. Aqui, ó. Esse ponto aqui atrás é o mesmo ponto que nós estamos agora. Ele vem aqui de trás. E próximo ponto e região de interesse de compra é esse aqui. Então é um ponto mais para baixo que vem aqui de trás, ó. Graficamente falando, essa região aqui, ó, de interesse comprador aqui, ó, que vai até aqui no fundo. Então esse ponto agora de suporte é um dos pontos mais importantes que nós temos para o preço segurar e não desvalorizar mais, buscando uma região mais lá na casa dos 85 mil. Então nós temos esse ponto de região aqui, segurando o preço aqui, ó, rompendo a nossa figura gráfica, o nosso triângulo assimétrico. Agora estamos segurando esse ponto aqui, que era o nosso suporte, nós estamos segurando como uma resistência. Nós batemos aqui, não conseguimos romper. Eventualmente, logo mais nós conseguiremos romper e vamos voltar de volta para dentro desse triângulo. E vamos buscar a base dos 100 mil dólares, que agora vai se tornar a nossa resistência. Antes da queda, os 100 mil era o nosso suporte. Essa região aqui que vocês estão observando no gráfico é a nossa resistência. Antes era a nossa região de suporte, hoje é a nossa região de resistência de preço. O preço deve vir de volta aqui para casa dos 99 a 101 mil. Aqui vai ser o X da questão. Ele vai voltar a cair e vai tentar fazer um fundo ascendente ou o famoso fundo duplo. Ele vai tentar fazer esse tipo de movimento aqui, que é o conhecido movimento de reversão de tendência, fundo ascendente ou tentar o fundo duplo. Segurando a base do preço e voltando aqui, rompendo essa região aqui e indo para cima, ele aumenta a probabilidade de nós termos encontrado o fundo do movimento. Ele vindo aqui fazendo o famoso fundo duplo, também aumenta a probabilidade de nós termos encontrado o fundo do movimento. Depois ele volta para cima, vai montar uma estrutura de alta aqui e vai voltar a subir. Então qualquer um desses dois movimentos pode caracterizar o fundo do movimento e a última oportunidade de compra do Bitcoin em preços abaixo de 100 mil. Se nós eventualmente viermos a rejeitar essa região dos 101 mil aqui, ó, como um topo descendente, se nós eventualmente viermos a rejeitar essa região aqui como um topo descendente, aí sim nós podemos cair e ir buscar uma região mais embaixo. E como isso vai acontecer? Nós vamos ver subir aqui, vamos bater aqui nessa região, vamos fazer um topo, que nem nós fizemos aqui, que nem nós fizemos aqui, que nem nós fizemos aqui. E aí sim, nós vamos vir aqui embaixo, vamos perder esse fundo aqui, e aí vamos ir buscar o patamar mais de baixo, que é o patamar dos 85 mil dólares, tá? Temos esse patamar aqui dos 85 mil dólares, que seria o próximo ponto. Aqui, ó, neste ponto, nós temos um espaçamento, ó, de 2 dias, onde que nós não tivemos uma
resistência formada aqui. Nós subimos direto. Tivemos 2 dias de subida forte e aqui não formou nenhuma zona de interesse comprador e nenhuma zona de interesse vendedor. Foi simplesmente uma subida só. Então toda essa zona aqui dos 92 praticamente aos 85, ela tem um caminho livre tanto para cair. Porque nós tivemos naquela vez lá atrás, nós tivemos uma subida direta aqui, tá? Se nós analisarmos aqui, nós temos espaçamento se perdemos a base dos 93 para vir para os 85. Nós temos outra zona aqui nos 88, temos, tá? Nós temos outra zona aqui nos 88. Tem uma outra zona aqui nos 87? Tem, também tem. Mas a maior probabilidade do movimento seria vir buscar uma região mais abaixo, se nós perdêssemos a região dos 93 mil, que foi a região que nós estamos formando hoje, nós iremos buscar uma região mais abaixo novamente e tentar fazer o mesmo movimento. Vir aqui usar esse ponto que hoje é uma resistência, que hoje é um suporte com uma resistência, voltar aqui para tentar fazer o fundo ascendente ou vir aqui para tentar fazer o famoso fundo duplo e achar o fundo do movimento. A partir de agora, nós estamos em uma correção no gráfico semanal, porque nós fechamos abaixo da média móvel de 50 períodos com a vela cheia. Vela cheia, tá? Isso daqui é um fechamento abaixo da média de 50 com a vela cheia. Já aconteceu isso antes no ciclo? Já. Tá? Já aconteceu outras vezes aqui no ciclo. Ele também fechou abaixo e depois voltou a retomar a sua alta. Quando que aconteceu isso? Aqui atrás, ó. Ó, nós fechamos um corpo de vela para baixo inteiro rompido, fechamos várias semanas aqui embaixo até que nós rompemos e voltamos a subir. Então isso aconteceu lá atrás, lá em 2023, quando que nós estávamos iniciando o ciclo de alta. Depois disso nós perdemos, mas voltamos, fechamos acima, mas ficou pavio, fechou acima e ficou pavio, e essa é a primeira vez que nós perdemos completamente desde 2023 aqui o gráfico semanal. E isso daqui indica que podemos ter uma correção um pouco mais prolongada. Isso significa que é o fim do ciclo de alta? Não, não significa o fim do ciclo de alta. Simplesmente que nós podemos ter uma correção mais prolongada e puxarmos uma correção no gráfico mensal, pessoal. O gráfico mensal, como eu já falei para vocês, já mostrei para vocês várias vezes, nós temos espaço para ir até os 85 mil, onde daríamos os 33% de correção. 32, 33, tá, pessoal? Aqui 31 daria na casa dos 86, 32 daria na casa dos 85 e 33 daria lá na casa dos 83, que seria a mesma correção que nós tivemos aqui, que nós tivemos uma correção de 31 e 900, 32 praticamente, e aqui nós tivemos uma correção de 33. Tá? Então aqui nós tivemos 33, aqui tivemos 32, então não seria nada anormal se nós tivéssemos aqui também, vou colocar 31, tá, pessoal? Um pouquinho menos do que ali, diminuindo um, ó, na casa dos 86 aqui, onde que seria o nosso ponto também que eu mostrei para vocês aqui de trás, ó. Que nós iríamos buscar essa região aqui atrás, ó, se nós perdermos essa região aqui. Qual que serão os movimentos dessa semana? Qual que serão os movimentos de hoje? Agora, curto prazo. A curto prazo nós temos o quê? Nós temos esse movimento que segurou a base do preço aqui e agora está lateralizando aqui. Provavelmente vai formar uma base de preço nessa região. A maior probabilidade é ir buscar de volta a média móvel de 50 período aqui, que está na região dos 98 aqui. Voltar aqui, tentar formar um fundo ascendente ou vir um pouco mais para baixo, formando um fundo duplo. Voltar a retomar a alta e vir buscar até na região dos 100 mil. Então a maior probabilidade seria nós irmos buscar os 100 mil, que antes era um suporte, hoje é uma resistência. Então a curto prazo, a maior probabilidade do movimento é ir devagarinho aqui buscar a região dos 100 mil, podendo ir um pouquinho mais aqui até na base dos 101 mil. Então 100 mil aqui, 101 mil é as próximas resistências para o Bitcoin ir buscar. Chegando nesse ponto aqui, nós vamos ver se nós vamos conseguir romper ou se nós vamos voltar aqui tentar fazer um fundo ascendente ou voltar aqui embaixo fazer um fundo duplo. Pessoal, e prestem atenção aqui que agora eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês entenderem a dinâmica do mercado cripto. Desde maio desse ano, onde que nós chegamos a buscar os 100 mil dólares, nós estávamos em um padrão de lateralização, onde que o preço foi e voltou várias e várias vezes. Ele foi, voltou, fez fundo ascendente, foi, voltou, fez fundo ascendente, foi, voltou, não conseguiu fazer o fundo ascendente, bateu aqui e ele perdeu a estrutura dele. Ele bateu aqui em cima e ele perdeu a estrutura dele exatamente
nessa semana que fechou. Então foi desde maio até 10 de novembro, até a primeira semana de novembro que nós perdemos essa estrutura aqui, ó, que nós tivemos um padrão no Bitcoin, no gráfico semanal de alta e com uma grande probabilidade de continuação de alta. Isso daqui, tudo que nós fizemos aqui, ó, foi zona de acumulação. Nós acumulamos o preço nessa região, para eventualmente nós termos um rompimento que tinha maior probabilidade de ser para cima, para uma continuação de alta. E o rompimento foi para onde? Foi para baixo. E isso significa que nós podemos estender uma correção, porque toda vez que nós conseguimos romper para baixo, nós estendemos a correção exatamente como nós tivemos aqui atrás, ó. O movimento é bem semelhante, ó. Nós tivemos aqui a nossa estrutura de alta, aqui, ó, exatamente nesse dia 3 de março de 2025 aqui, nós perdemos a estrutura de alta, exatamente como semana do dia 10 de novembro que nós perdemos a estrutura de alta, exatamente como nós fizemos aqui, e aí nós passamos um período mais prolongado de correção, tá? Isso daqui é um período mais prolongado de correção, no que o preço lateralizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, praticamente 2 meses de lateralização, para aí nós termos uma continuação de alta, uma vela que iniciou a continuação de alta. E daí nós fomos para esse outro caixote aqui para fazer outra acumulação. Aqui nós tivemos uma acumulação onde nós tivemos a perda e um rompimento para baixo. Aqui nós tivemos uma acumulação onde nós tivemos o rompimento para cima. Aqui nós tivemos uma acumulação muito maior do que essa região aqui e muito maior que essa região aqui. Aqui nós acumulamos de novembro a março e aqui nós acumulamos de maio a novembro. Então a acumulação daqui foi muito mais longa. O que significa isso? O que isso representa? São zonas onde que há muito interesse de preço, onde quem tem Bitcoin vende e quem não tem Bitcoin compra. Alguém esperando que o preço suba e alguém esperando que o preço caia. Nós rompemos para baixo, agora nós podemos ter uma correção que pode levar nós em uma zona mais prolongada de correção aqui, onde podemos ficar um período mais lateral de correção para depois eventualmente o preço voltar a subir. E isso vai ter feito movimento no gráfico mensal, tá, pessoal? Para mostrar para vocês aqui, ó, o gráfico mensal, apesar de toda essa queda que nós tivemos, ele continua em estrutura de alta, como eu mostro toda vez aqui para vocês. Vocês já estão careca de saber que a estrutura é de alta. Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo, ó. Estrutura de alta, onde que nós viemos eventualmente buscar um fundo. Onde vai ser o fundo? Não sei. Nós vamos saber quando que o fundo foi formado. Pode ser aqui na base dos 94 mil, pode, 93 mil que foi onde que ele chegou. Pode vir aqui na base dos 85, pode vir aqui, fazer um fundo um pouco mais baixo para depois continuar subindo. Como que está a visão macro? Visão macro está muito boa. Bolsas americanas, índice tudo subindo. Fed vai ter que injetar liquidez no mercado. Então, economicamente falando, liquidez macro, tá tudo ótimo, mas o Bitcoin está caindo. Aqui que nós temos o ponto mais importante. Por que que o Bitcoin está caindo enquanto que os outros índices estão subindo? Por que que o Bitcoin caiu enquanto que Nasdaq subia? Por que o Bitcoin não está fazendo estrutura de alta enquanto que as outras bolsas, os outros mercados estão subindo? Porque o mercado do Bitcoin está sendo manipulado. Eles estão mudando a estrutura do Bitcoin. Eles estão mudando a estrutura do ciclo de 4 anos. Eles entraram exatamente no ano de 2020, 2021 aqui, no início desse ciclo aqui, eles começaram a entrar. Eles quem? Os institucionais, meus queridos. A partir desse momento, eles entraram no jogo. No primeiro ciclo que eles estão participando do ciclo todo aqui, ó, eles já estão mudando a estrutura do ciclo. A estrutura do ciclo era 3 anos de alta, 1 ano de baixa. O primeiro ano que não era negociado Bitcoin. 3 anos de alta, 1 ano de baixa, 3 anos de alta, 1 ano de baixa e 3 anos de alta e 1 de baixa. Então tava todo mundo esperando que esse ano fosse de alta e o ano que vem eventualmente fosse de baixa. O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo? Eles estão mudando essa estrutura gráfica. Eles estão mudando o padrão de 4 anos do Bitcoin. Eles vão colocar um novo padrão. Esse padrão vocês só vão descobrir lá na frente quando que ele acontecer. Então, se você não quer ficar de fora, se você não quer perder essa nova mudança,
não esquece de clicar no link aqui embaixo, vir lá para o nosso grupo. E para você que quer aproveitar para entrar na nossa comunidade, ter análise de carteira, suporte, mentoria, ajuda e o mais importante, entender como funciona a dinâmica do ciclo, clica no link aqui embaixo, estamos com 40% de desconto. Vem lá que eu aguardo você lá. Como que eles podem mudar o ciclo aqui e mudar a estrutura e o padrão? Esse ano todo mundo esperava que era um ano de alta e o ano que vem seria um ano de baixa. Seguindo o ciclo de 4 anos, esse ano eles podem fazer um ano de baixa e o ano que vem, que seria um ano de baixa, eles fazerem um ano de alta. Então eles vão tirar todo mundo nesse ano que esperava uma subida exponencial e o ano que vem que está todo mundo esperando mais queda, eles sobem o preço e vocês vão voltar a comprar topo de mercado. E agora pensa comigo, quando que o preço estava aqui em cima, nesses patamares aqui, ó, era fácil de comprar Bitcoin, era fácil de comprar as altcoins. Nesse ponto era fácil. Quando o preço está aqui embaixo, barato, é difícil. Me deixe aqui nos comentários por que vocês acham difícil de comprar Bitcoin nesse ponto e achavam mais fácil de comprar nesse ponto aqui. Se hoje ele se encontra muito mais barato do que ele já estava e mesmo assim é difícil de comprar. Sabe por quê? Porque vocês estão caindo na manipulação do mercado. O mercado fica barato, abre uma oportunidade de compra e as pessoas começam a vender nesse ponto. Elas não compram nesse ponto, elas vendem. Elas vendem uma coisa que está ficando barata. Elas vendem em vez de comprar. Me diga como que você vai ganhar dinheiro a longo prazo se você vende quando cai e você compra quando sobe. Você não pode fazer isso. Você tem que comprar quando cai. Você tem que vender quando sobe. Você tem que comprar barato e vender caro. E Bitcoin a 126 mil não estava caro para ser vendido. Bitcoin a 94 mil está barato para ser comprado. Bitcoin a 126 mil ainda está barato a longo prazo. A curto prazo ele pode parecer caro, mas quando ele bater 250, 300 mil, 500 mil ou 1 milhão, vocês vão olhar nessa época e vão dizer, nossa, Bitcoin realmente estava barato. Lembrem-se que teve muitas pessoas que compraram Bitcoin no topo do mercado aqui em 64, 69 mil em 2022 e eles acharam que pagaram muito caro. Depois disso, você já sabe, né? Bitcoin teve uma valorização de 90% no período de 2022 a 2025. Foram quatro anos onde ele entregou uma alta de 100%. E às vezes vocês param para pensar e parece que é muito pouco você ganhar 100% em 4 anos, 2022, 2023, 2024, 2025. 4 anos para você ganhar 100%. Mas deixa aqui nos comentários se você conhece outro tipo de investimento que em 4 anos, sem você fazer nada, comprando o topo do mercado, você consegue ganhar aí 90 a 100% de valorização. Deixa aqui nos comentários se você conhece esse investimento aí, que às vezes vocês não param para pensar o quanto que o Bitcoin já valorizou, o quanto que o mundo cripto já melhorou, já subiu, como que está a estrutura do mundo cripto e tudo o que aconteceu de 2021 para 2025 que deixou o mercado cripto muito mais acessível e melhor para todo mundo. Então, comprar tanto Bitcoin quanto Ethereum, quanto montar sua carteira, quanto ganhar dinheiro no mercado cripto, não se trata somente de você ver esses 90% ou 100% de valorização na sua carteira. Se trata de você entender que quando você compra um ativo como Bitcoin, Ethereum ou qualquer cripto, você está sujeito à volatilidade. O que é a volatilidade? São esses momentos onde que a sua carteira perde valor financeiro e você fica abalado achando que nunca mais vai subir. Do mesmo jeito que quando sobe lá para cima e a sua carteira fica positiva, você acha que nunca mais vai cair. Então são momentos do mercado onde ele testa realmente quem vai ficar no mercado e vai ganhar dinheiro a longo prazo, trabalhando com isso e ganhando dinheiro com isso, e quem simplesmente vai comprar topo e vender fundo, ou vai simplesmente vender fundo e vai sair fora do mercado. Então, nesse momento, você tem que sempre pensar o seguinte: se eu vender e assumir o prejuízo, eu vou voltar novamente quando o preço voltar lá em cima, comprar topo?
Porque não adianta você vender, às vezes assumir o prejuízo e você querer voltar quando subir lá em cima. Aí você não pode voltar. Se você vendeu hoje no prejuízo, não volte a comprar quando o preço voltar a subir, porque senão você provavelmente vai ser comprador de topo. Então, se você assumir o prejuízo e sair fora do mercado de criptomoeda, se você assumir o prejuízo e sair fora, não volte a comprar o topo daqui uns meses, tá? Escreva o que eu estou dizendo. Se você vender agora no prejuízo, não volte a comprar daqui uns meses quando o preço subir, porque você vai fazer outra cagada. Você vende agora no prejuízo e você volta a comprar quando o preço sobe lá em cima. Além de você tomar do prejuízo, você provavelmente vai voltar a comprar topo. Então, vendeu hoje e assumir o prejuízo, não volte a comprar no topo. E se você segurar hoje, pode ter certeza absoluta que quando que o preço subir e você vender lá no topo, vai ter um monte de pessoa que vendeu hoje, vai voltar a comprar lá no topo. Porque o mercado funciona exatamente da mesma forma e o mesmo que está acontecendo hoje já aconteceu no começo desse ano, se vocês lembram bem, nessa época aqui, ó, onde o medo estava extremo, as pessoas estavam vendendo, achando que o Bitcoin ia voltar de volta aqui para a região dos 69 ou para a região dos 55 e depois disso o preço subiu e acredite, os mesmos que venderam aqui foram os mesmos que compraram aqui e vão ser os mesmos que vão vender aqui, vão ser os mesmos que vão comprar aqui, porque o mercado faz a mesma coisa sempre, ele coloca medo em todo mundo, ele volta a subir, depois todo mundo volta a comprar na euforia, então ele faz a mesma coisa toda a vez. A única coisa que vocês têm que fazer é sentar e aguardar. Compraram barato, compraram caro, sentam e aguardem. E deixa aqui nos comentários quem acha que nós estamos entrando em bear market e que nós vamos para ciclo de baixa sem ter altcoin season. Deixa aqui nos comentários. Para você que está com dificuldade no mundo cripto, clique no link da bio e vem lá para o nosso grupo grátis.